Olá, tudo bem com você? Bom, hoje eu quero conversar com você sobre luto. Passamos por vários lutos no decorrer da nossa vida. Mas quando a gente fala luto, né, essa palavra nos remete à morte, né? A perda de alguém querido, né? Alguém que é importante na nossa vida. Mas a gente não percebe que nós passamos diariamente por situações que implicam no luto, na elaboração de algum tipo de perda, né? Temos sentimentos, emoções diante de perdas ou de ameaças de perda. Mas tem coisas que a gente não percebe como uma perda, né? Que são questões da nossa vida diária. Desde que a gente nasce, a gente passa por situações de perdas, né? E com o decorrer do tempo, a gente vai passando por situações de perdas que podem ser mais acentuadas, sentidas de forma mais acentuada ou menos acentuada. Mas por que eu decidi falar de luto, né? Porque, como eu já disse no começo, a gente passa por várias situações. E eu tenho observado muito, por conta das redes sociais, e até assisti uma palestra outro dia de um psicanalista, que eu achei que ele trouxe essa coisa da tristeza, né, que é um dos sentimentos que a gente tem dentro de uma situação de luto. A gente tem outros também, como a raiva, né, a ansiedade, às vezes a dificuldade de dormir, o sono, a dificuldade do sono, alterações de apetite, uma série de coisas que podem ser provocadas diante de uma situação de luto, uma situação de uma perda, independente do tipo de perda que for. Pode ser uma mudança de trabalho, uma mudança de cidade, o falecimento de alguém querido, a perda de um bicho, de um animal de estimação, a perda de um amigo, né? A entrada a mudança de uma fase para outra da vida, como por exemplo, você começar a entender que você está entrando em uma outra fase da sua vida e que isso implica numa série de mudanças, de adaptações e de necessidades. Mas eu tenho observado que a questão da tristeza, né, e isso surgiu lá na fala desse psicanalista que eu achei fantástica, as redes sociais, elas nos impõem uma série de situações do tipo: precisamos estar sempre bem, sempre felizes, sempre realizados. E o que fazemos com a tristeza? Quando nós falamos de luto, eu já ouvi muitas vezes, já vi em publicações, em vários lugares, as pessoas dizendo assim: mas o luto ele tem um prazo determinado, né? Se a pessoa naquele prazo ela não consegue sair do luto, é porque isso virou uma depressão, isso é um problema, né? Essa pessoa precisa buscar um atendimento psiquiátrico, precisa de uma terapia. Eu acho que a gente precisa parar um pouco com toda essa exigência de que temos que ser felizes 24 horas, estar bem 24 horas, né? O que fazemos com os nossos lutos? Como temos um tempo para elaborar ele, se nós estamos sendo cobrados constantemente de estarmos sempre bem? E esse psicanalista falou assim, que a tristeza, ela fica entre uma foto e outra, entre um evento e outro, entre uma situação e outra. Gente, o luto, ele é diferente para cada pessoa. Cada pessoa vive ela de uma maneira. Ele pode ser mais intenso para mim e menos para outra pessoa. Eu posso chorar muito mais, né? Me ver mais triste, me sentir tomada algumas vezes por essa dor, né? E continuar caminhando. Assim como isso pode ser muito mais simples para uma outra pessoa. Ela pode
passar por isso de uma forma mais tranquila. Mas o que a gente precisa entender é que é necessário olhar para esse luto, é necessário vivenciar esse luto, é necessário chorar tudo que você tem para chorar, botar para fora tudo que você tem para botar para fora, né? E aí, depois que você fizer tudo isso, aí sim as coisas vão continuar. E não existe um tempo definido para isso. É lógico que se isso estiver te incomodando muito, se isso estiver te atrapalhando a sua rotina, a sua dinâmica, se você estiver se sentindo impossibilitado diante de uma série de coisas, então sim, corra lá, busque ajuda, não se sinta envergonhado por isso e mais ainda, não se sinta envergonhado de chorar, de se sentir triste. Dane-se a cobrança dos outros. Eu acho que o termo certo é isso. Dane-se a cobrança dos outros. Olhe para você, como é que você se sente? E aí, depois de tudo isso, as coisas vão poder se organizar novamente, você vai poder retomar a sua caminhada, né? Mas faça isso, se permita, né? Deixe que, não se cobre, vivencie tudo aquilo que você precisa vivenciar. E o luto é uma dessas coisas. Se permita sentir essa tristeza, vivenciar essa tristeza, olhar para ela, lidar com ela e depois sim retomar, continuar, mudar, fazer aquilo que você acha que deve, tá bom? Beijo grande no seu coração, compartilha, curte, deixa aí o seu comentário e vamos continuar o nosso bate-papo. Tchau, tchau, até o próximo.